Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje de novo para mais um estudo, para mais uma reflexão, apesar da distância, uma maneira que a gente tem aí de estar aprendendo juntos. Bem, primeiramente eu espero que o Mestre Jesus abençoe a nossa noite, o nosso propósito, os nossos corações e nos fortaleça para as nossas tarefas, para os desafios que nós temos a cada dia. Que abençoe todo o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vontade de levantar cada dia melhor. E que sejamos assistidos a todo momento pelos bons espíritos, pelos bons amigos, pelos mentores, pelos anjos do Senhor. Bem, o tema proposto para hoje é vigiando. Isso está em Palavras da Vida Eterna, no capítulo 20, uma mensagem que Emmanuel, através do Chico Xavier, vem explicar para a gente um pouquinho mais. Pega um trechinho da carta de Paulo e fala sobre vigiar. E acho sempre interessante a gente, quando fala de vigiar, a gente sempre imagina assim, peraí, como assim vigiar, né? E até brinco que algumas pessoas falam assim, vigiar a vida alheia. Não é um tema para as fofocas, mas é um tema sobre quem está na luta, encontrando desafios todos os dias e que precisa vencer esses desafios. Vigiar é a gente buscar dentro de nós a todo momento e através do que a gente está vivendo, motivação, força e aprendizado. Vigiar é perceber ainda as nossas más tendências e nos agarrar às boas vibrações, aos bons pensamentos e aos bons exemplos de Jesus para seguir. Vigiar não é algo muito fácil, mas Jesus já nos orientava, né? Vigia e ora. Vigiar é quando a gente faz algumas escolhas e a gente percebe que parece que o universo, de alguma maneira, nos testa. Isso vale para tudo e vale para a gente pensar de uma maneira até um pouco descontraída. Mas quando a gente fala assim, olha, eu vou mudar, sempre há um convite às vezes maledicente ou um convite de um amigo nosso ainda perdido nos mesmos erros que a gente já cometeu ou estamos mudando de hábitos, a visitar os mesmos lugares, a fazer as mesmas coisas. Quando a gente fala, vou deixar de falar mal da vida de alguém, sempre chega alguém querendo contar uma novidade, como se estivesse a nos testar se realmente nós não vamos querer saber e vamos seguir caminhos diferentes. Então, vigiar é estar atento a tudo que de alguma forma nos persegue, o nosso lodo ainda, né? As nossas impurezas ainda, de alguma maneira nos perseguem, nos puxando a fazer como sempre fizemos, a fazer ainda e cometer os mesmos erros. Eu digo que são algumas armadilhas que, se a gente estar atento, a gente se fortalece na oração e consegue superar. Mas não é tão simples, muito menos tão fácil assim. Então, por essa razão, a gente já começa aí a explicação de Emmanuel para nós sobre a necessidade do vigiar, sobre a necessidade de, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguir enxergar o que há de bom naquele aprendizado e não desistir, e não se perder no caminho, apesar de todos os convites. Vendo a um livro que chama-se Jesus no Lar, e ele tem um capítulo bastante interessante que fala sobre os problemas, né? O problema mais difícil, e dá um exemplo, e eu vou contar aqui muito superficialmente para a gente pensar um pouquinho nisso, mas dá um exemplo de um reino onde tinham 3 filhos e o pai, percebendo uma certa inquietude nos filhos de um querer ser melhor que o outro, percebendo que aquilo não daria muito certo, ele coloca os 3 numa missão. Diz que eles precisam ir até uma outra cidade, levar algo de muito valor a deixar naquela outra cidade. E a cada filho ele dá um valor, um bem a ele. Então, para um, ele fala, olha, você vai levar esse vaso como um presente para essa outra cidade, para esse outro destino. E é um vaso muito de um grande valor
né? Um artesanato de grande valor. Para o outro, ele falou assim, olha, você vai levar esse animal de grande valor também, uma espécie rara como um presente. E ao terceiro filho ele diz assim, você vai levar um bolo, um manjar feito aqui por nós também, uma iguaria, vamos dizer assim, alimentar, como um presente. E eles seguem. E o que chama muita atenção é que durante o percurso inteiro, um está a vigiar a tarefa do outro. Um está a dar conselho ao outro. Assim, quem estava carregando o animal de grande tristeza ficava falando para aquele que estava carregando o vaso, olha, você toma cuidado, hein, para você não tropeçar. Não, presta atenção para você não cair. O do bolo falava com que estava levando o animal, olha, cuidado que você vai perder, olha a maneira como você está a puxar esse animal, né, a carregá-lo. Lembre-se que ele é um animal muito importante, você não está dando devida atenção. E há um outro, e é o que estava levando o vaso, corrigindo o do bolo. Você está preocupado se eu vou tropeçar, mas e se você tropeça e também derruba o bolo? Eu sei que numa certa altura de tudo isso, eles terminam sofrendo um acidente. O do vaso tropeça, o outro se assusta e se assustando o animal corre para uma mata. O que estava com o bolo para tentar conter o animal perde o bolo. Enfim, os três não cumpriram a missão que eles tinham e voltam a conversar com o pai. E a grande lição que o pai disse foi assim, olha, vocês podem ter perdido as coisas, mas não perca a lição. Se vocês tivessem cuidado da missão própria, ao invés de ficarem preocupados com a missão do outro, vocês poderiam ter concluído isso com louvor. Então, o vigiar nos lembra isso, que muitas vezes nós estamos a dar conselhos, né? Aconselhando as outras pessoas, referente a como elas devem fazer, como elas podem fazer, e não seguimos esses conselhos na nossa vida. Às vezes nós estamos ali a querer ensinar o outro o caminho da felicidade, a querer dar, né, a nossa opinião, quando a gente ainda não conseguiu dar conta do nosso dia a dia. Então, o vigiar é a gente olhar para dentro de si e ofertar, sim, o nosso melhor. Conseguir perceber os valores, mas ofertar o nosso melhor dentro das condições que a gente já analisou e viu que a gente tem condições, de fato, de fazer. Então, o vigiar é essa experiência maravilhosa de a todo momento estar atento. Atento aos convites, atento às nossas dificuldades, atento para pedir ajuda a tempo, atentos, né, para fazer o que melhor nós podemos fazer por nós. E aí, depois, sim, mais fortalecidos. Cooperar de maneira positiva. Eu digo que quando nós somos felizes, a felicidade ela é contagiante. Quando nós estamos bem, nós transmitimos isso às outras pessoas. Então, a melhor maneira de influenciar, né, e de auxiliar as pessoas é nos auxiliando, nos fortalecendo e distribuindo através da gentileza, da boa educação, através das nossas preces, das nossas vibrações, da nossa mão estendida, o melhor exemplo possível. O restante é importante, mas é um passo por vez. O vigiar muitas vezes é isso. Um passo por vez, prestando muita atenção ainda, né? Nessas quedas que ainda existem dentro de nós, de diversas formas, e trabalhando nela com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor. Estando atentos, a gente consegue se livrar de um monte de coisas que poderiam impedir o nosso progresso. Um beijo enorme a todos, saudades de todos, e que a gente possa pensar e estar atento para fazer o melhor hoje e sempre. Beijão!